Olá, tudo bem? Meu nome é Vander, eu sou analista do programa Mais Gestão, que é o programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é operacionalizado pelo IFPA e trabalha empreendimentos da agricultura familiar como empreendimento de vocês. O objetivo desse vídeo é fazer com que todos os associados, todos os cooperados possam entender qual é o objetivo e como que está andando o acompanhamento que vem sendo feito pelo programa ao empreendimento de vocês. A gente sabe que muitos os associados, né, têm muitos afazeres, tem muitas coisas que precisam fazer durante o dia, durante a semana, tem a produção, tem a roça para cuidar, tem a comercialização, a feira, muitas vezes, e ainda os afazeres domésticos, né? Então, o objetivo desse vídeo é fazer com que essas informações cheguem até vocês, que todos possam entender qual é o objetivo do programa, por que o empreendimento que vocês participam faz parte deste programa e aonde que a gente quer chegar com essas ações, com essas assessorias que vêm sendo feitas. O Ministério do Desenvolvimento Agrário criou esse programa para auxiliar empreendimentos da agricultura familiar que se fortalecerem para poder participar melhor de programas, de editais, de fomento e assim tentar melhorar o fortalecimento da instituição que vocês pertencem, né, o empreendimento de vocês, da associação, a cooperativa, e assim trabalhar também a melhoria da qualidade de vida, né? Porque se a organização ficar mais forte, se a associação cooperativa ficar mais forte, todos também ficarão mais fortes, né? A ideia é que isso seja repartido com todos, né? Todo esse conhecimento. Então, o programa é um programa que a gente analisa a gestão, como é que está sendo feita a organização, como é que as coisas estão acontecendo no sentido da diretoria trabalhar para participar dessas ações, tanto na área administrativa como financeira, as pessoas que fazem parte da associação, da cooperativa, para poder receber melhor capacitação, quais são as formas de melhorar a produtividade, quais são as formas de melhorar a comercialização, e assim adiante. A gente vai mostrar o que já foi feito na primeira e na segunda etapa, que já foram concluídas pelo programa. Esse programa tem uma duração de 12 meses. A gente iniciou a partir de março e agora, no final de maio, nós concluímos a segunda etapa, que foi uma etapa de identificação das necessidades, de identificação das necessidades e oportunidades que o empreendimento precisa para se fortalecer. Eu vou mostrar agora como que o programa vai avançar e o que já foi realizado para que vocês possam ver, todos possam ter conhecimento e a coisa ficar mais transparente e todos possam, inclusive, participar melhor das ações que terão daqui para frente, ok? Nós somos responsáveis pelo acompanhamento de 10 empreendimentos. Os empreendimentos aderiram a esse edital quando ele foi lançado, né? E aí, a partir dessa adesão, foi feita uma caracterização geral da organização. Como foi feita essa caracterização? No ato da adesão, a diretoria executiva, quando fez a adesão ao edital, preencheu um formulário onde prestou algumas informações sobre a organização. A partir daí, foi possível a gente ter uma visão panorâmica, né, de como que cada instituição que está fazendo parte do programa, ela hoje, no início, né, quando iniciou o programa, ela se comportava. E a partir daí a gente fez uma avaliação do nível de maturidade da organização. Como é que está a maturidade organizacional? Como é que está funcionando a organização da instituição, do empreendimento que vocês fazem parte? E a partir daí, desses 10 empreendimentos que nós trabalhamos, a gente fez um planejamento para trabalhar um ciclo de assessoria. Essa assessoria, ela inclui uma conversa, né, prévia, uma conversa que houve na primeira etapa, que foi uma conversa de nivelamento para a gente poder se apresentar o programa para a diretoria executiva. E num segundo momento, a gente já fez uma visita, mas para a gente fazer uma dinâmica
e a partir dessa dinâmica, a gente identificar quais seriam as necessidades do empreendimento, quais seriam as oportunidades que a gente pode trabalhar, e a partir daí a gente chama isso de planejamento estratégico. Nós começamos a trabalhar um planejamento estratégico para identificar quais são as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades que existem para o empreendimento que nós estamos analisando, do qual vocês fazem parte. A partir daí, a gente fecha a segunda etapa, que eu vou fazer daqui a pouco, vou apresentar para vocês qual foi o resultado dessa segunda etapa. A terceira etapa é a implementação do plano, que a gente vai mostrar também, a partir dessa segunda etapa que foi concluída, como é que a gente vai trabalhar a terceira e quarta etapa, que seria a terceira etapa, ela trata da implementação do plano, né, como é que a gente vai colocar esse plano em ação para que a gente possa introduzir essas sugestões de melhoria. E a quarta etapa é uma etapa de monitoramento e avaliação. Então, a gente precisa também, nesse processo todo, monitorar a aplicação dessas sugestões de melhoria e avaliar isso para identificar se o nível de maturidade da organização, do empreendimento, ele melhorou. Então, a proposta é que a gente consiga sempre aumentar de nível para até que o empreendimento, a associação, a cooperativa, ela chegue a um nível de maturidade excelente, que aí nós vamos chegar ao final do processo. Mas, como eu já falei, nós estamos trabalhando 10 empreendimentos, e esses 10 empreendimentos nós vamos acompanhar durante 12 meses. A gente fechou agora a primeira e segunda etapa, no final do mês de maio, e esse é o resultado que nós vamos apresentar agora para o empreendimento do qual vocês fazem parte, ok? O primeiro encontro aconteceu lá na sede da Ambapem. Lá reuniu a diretoria executiva, o conselho fiscal e alguns outros associados, e nós fizemos a sensibilização, a apresentação do programa lá, e iniciamos uma dinâmica chamada Árvore de Ideias. Nessa árvore de ideias, a gente pôde identificar quais são as necessidades e os anseios que os representantes da Ambapem tinham em mente, e a partir daí nós criamos essa dinâmica para que a gente pudesse encontrar quais são as principais entraves, né, ou as ideias que as pessoas tinham para poder melhorar a questão do trabalho em grupo, a produção, as vendas, a comercialização, e quais as ideias mais maduras que a gente poderia já colocar em prática. Essa aqui é uma imagem do momento lá, né, que houve lá na sede da Ambapem, com as pessoas que estavam presentes lá, a diretoria executiva e alguns membros do Conselho Fiscal. Nessa análise, nessa dinâmica, a gente conseguiu identificar os 4 eixos que a gente busca como base, né? Que o primeiro eixo seria o trabalho em grupo. Nessa análise do trabalho em grupo, a gente identificou que grande parte das pessoas tem em mente a ideia de que é necessário estimular o associativismo entre os associados. Os associados precisam ter mais estímulos, receber mais estímulos para que a associação possa fortalecer. E precisa também haver uma confiança nos parceiros e também compartilhar conhecimento entre os associados. E nossa análise tem um apelo forte para essa valorização da união do trabalho de vocês. Então é importante pensar nessa questão do associativismo em ações que venham estimular o associativismo entre os outros sócios, para que a associação se fortaleça. E importante também trabalhar essa confiança mútua, né, de saberes. É importante que vocês consigam compartilhar esses elementos que têm de conhecimento para que outros associados também possam colocar em prática e na sua produção, né, para melhorar, e fortalece toda a associação. No eixo produção, as ideias mais recorrentes que surgiram foi a necessidade de assistência técnica e a implementação de novas tecnologias. Na nossa análise, essa questão da assistência técnica é uma questão muito importante, né, que aparece como uma base para a melhoria da produção. E aí a gente vai,
na terceira fase do programa, estimular um apoio maior de assistência técnica por conta de capacitação pelo Senar, pela Embrapa, pela Emater, para que haja uma certa regularidade nessas assistências técnicas. No eixo 3, que trata de vendas ou comercialização, as ideias surgiram mais em volta da melhoria do marketing. Melhorar o marketing é melhorar a propaganda, melhorar a divulgação dos produtos. Então, é importante pensar que as mídias sociais, como Facebook, Instagram, eles devem ser utilizados para esse fim. Então, nós vamos estimular também, nós vamos trabalhar dentro do plano de ação de vocês, da Ambapem, em formas de melhorar o acesso a essas mídias sociais, para que todos possam ter conhecimento de como trabalhar melhor essas mídias sociais. A nossa análise, ela parte que é importante reconhecer que essa comunicação e a visibilidade dos produtos, ela é de suma importância porque você alcança mais mercados, né? Você passa a vender seus produtos para outros clientes. Então, a gente vai estimular também, entre os jovens principalmente, formas de conhecer melhor as ferramentas de marketing para poder colocar em prática essas ações. E a gente também tentou identificar quais seriam as ideias maduras, né, que estão prontas para ação. E uma das ideias que surgiram foi a de compartilhamento de informação. É importante que os associados, nas reuniões, compartilhem informações, compartilhem conhecimentos, unir forças para trabalhar em grupo e juntos, trabalhar em mutirão, buscar parceria, para que a associação como um todo se fortaleça cada vez mais. A gente juntou os 4 eixos dessa dinâmica, né, e em cima disso nós trabalhamos algumas recomendações, que são, a primeira seria ações de curto prazo, né, que pode ser feito já de imediato. A gente acha que na verdade, a Ambapem, vocês associados, precisam promover mais rodas de conversa dentro das reuniões para falar mais sobre o associativismo, né? Formar mutirões para se fortalecer o grupo, criar oficinas para que a gente possa trabalhar o marketing em feiras, nas redes sociais também. E as parcerias de fortalecimento institucional, a gente vai trabalhar junto com o programa na busca de apoio com instituições públicas, com a prefeitura, com a Emater, com a Embrapa, como eu já falei, e outras ONGs que podem viabilizar a assistência técnica mais contínua também para que os associados possam receber mais capacitação. E também a gente deve trabalhar o desenvolvimento da comercialização. O programa tem um profissional que vai trabalhar a criação de marcas coletivas. Com uma marca forte, com a identidade visual mais forte, os produtos de vocês vão agregar mais valor. Assim, também trabalhar formas de capacitação para atingir canais de venda como o PNAE, o PAA, e criar um plano de comunicação que seja mais contínuo, né, e também mais efetivo. A partir de cada uma desses eixos que a gente analisou, a gente conseguiu identificar uma matriz onde a gente identificou quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças da Ambapem. Como força, a gente conseguiu identificar em vocês o espírito de união é forte, né? Um sentido de coletividade muito grande de vocês da comunidade. E existe uma disposição para compartilhar ideias, conhecimentos, trocas de informação. E vocês reconhecem que é importante o associativismo, né, para que fortaleça. Além da vontade de trabalhar em mutirão também, que foi percebido, né? Mas a gente percebeu também que existem algumas fraquezas que devem ser combatidas, né? Como a falta de estratégia de marketing para divulgar os produtos, a pouca presença em novos mercados. A maioria dos produtores vendem somente para as pessoas que vão até a comunidade, para a feira que existe dentro da associação. A dificuldade de acesso também à assistência técnica continuada, né? Isso é uma fraqueza que a gente tem que tentar corrigir. E existe um baixo uso de tecnologia da produção. A gente vai tentar também corrigir esse problema, levando mais conhecimento, né, mais tecnologia para a produção, para a produtividade melhorar. Isso o programa vai se encarregar de
buscar parceiros nesse sentido, tá? E assim a gente vai também combater essa outra dificuldade, que é a dificuldade de reduzir custos operacionais. A gente identificou também que existem algumas oportunidades, né, que essas oportunidades são coisas boas que tem na frente que pode ser aproveitado, que é uma possibilidade de formação com parceiros locais e regionais que a gente vai tentar alcançar, o interesse que vocês têm por assistência técnica, capacitação prática, isso melhora muito, fortalece o produto, a qualidade dos produtos, né? E o potencial para criar uma marca própria com identidade visual. O programa vai levar essa oportunidade também para a associação, para que a marca seja fortalecida. E assim ampliar o uso de mídias sociais, né, para que os produtos de vocês sejam melhor divulgados. E a gente identificou também que existem algumas ameaças. Essas ameaças, elas são coisas que podem atrapalhar. Por exemplo, a instabilidade no apoio financeiro para a agricultura. A gente sabe que é muito difícil conseguir apoio financeiro para conseguir comprar implemento, comprar equipamento, né, para colocar em prática. Uma falta de acesso ao crédito, a concorrência com produtos convencionais de baixo custo, são aqueles produtos que vêm no mercado, que vêm de longe, mas estão produzidos com uma quantidade muito maior, e daí o preço cai, né? É mais difícil de concorrer com o produto que vocês têm da produção familiar. E a ausência de apoio técnico contínuo especializado é outra ameaça também identificada. A gente, após identificar todas essas condições, né, as ameaças, as oportunidades, as forças e as fraquezas, a gente conseguiu, com a tabulação desses resultados, identificar qual seria o objetivo do grupo, né, tendo uma visão de futuro. E nessa visão de futuro, a gente identificou que a Ambapem pode ser uma associação reconhecida pela União de seus membros, pela qualidade da produção e pela presença forte nos mercados locais e institucionais. E a missão da Ambapem seria trabalhar juntos com confiança, conhecimento e esforço coletivo para produzir com qualidade, conquistar novos mercados e melhorar a renda das famílias. E para isso, os resultados que vocês devem alcançar seria melhorar a renda das famílias associadas, aumentar a produção com qualidade e amor que se faz, ampliar a presença da associação em feiras e mercados, fortalecer a identidade e a visibilidade da associação, manter a união e o espírito de colaboração dos membros, utilizando os recursos que vocês precisam para se fortalecer, que são as oficinas de marketing, o uso de mídias sociais, o apoio técnico com assistência técnica regular, buscar parceiros para conseguir apoio financeiro e capacitação, promover encontro com troca de ideias, né? E aí, a partir daí, vamos trabalhar alguns processos, que são as formas de fazer melhor. Organizar mutirões para preparar a área de plantio, planejar ações de vendas, né? Criar um calendário promocional para que vocês possam colocar produtos à venda na feira, criar e divulgar uma marca própria, que eu já falei que seria a marca coletiva, que o programa vai incentivar, e utilizar as mídias sociais e melhorar o marketing. Então, pessoal, a coordenação do programa Mais Gestão Santarém, que é feita pelo IFPA, Campus Santarém, e os analistas do programa estão trabalhando nesse momento, agora nesse período, no início do mês de junho, em um processo de organização das ações que serão aplicadas. Essas ações, normalmente, elas dependem de parceiros, né? Então, estão sendo feitos já alguns contatos, assinatura de termos de parceria, né, termos de cooperação com esses parceiros, com a Prefeitura, com o SEBRAE, com o Governo do Estado, com a Embrapa, a Depará, para que essas ações possam ser aplicadas. Então, assim, como é que vai funcionar a próxima etapa? A terceira etapa, ela vai ser a aplicação do plano de ação. A gente vai trabalhar junto agora na elaboração desse plano de ação. Depois que vocês tomarem conhecimento do que foi feito, do levantamento que nós fizemos, da identificação das necessidades que o empreendimento de vocês ele apresenta, a gente vai delinear um plano de ação. Esse plano de ação, a gente vai definir, né, o que precisa ser feito,
por que precisa ser feito, né? Porque tudo o que precisa ter um porquê. A gente não vai fazer nada sem ter um motivo. A gente vai identificar o porquê que precisa ser feita aquela ação. Vamos identificar quais são os parceiros que podem ser responsáveis para nos ajudar nessas ações, como o SEBRAE, as prefeituras, o próprio programa, né, a Emater, a Embrapa, a Depará, ou outras cooperativas, associações também que possam fazer parte, para que a gente possa, junto com esses parceiros, colocar em prática e conseguir atender às necessidades do empreendimento. Para isso, a gente precisa ter também determinar um prazo para que isso aconteça, né? Quando isso vai acontecer? A gente vai definir um prazo. Em 30 dias, 60 dias, 90 dias, enfim, a gente precisa definir esse prazo também, porque toda meta que a gente definir, a gente precisa ter um prazo para implementar. E aí também a gente vai fazer, definir como que isso vai ser feito, né? Quais são as etapas, quais são os processos que precisam para que aquilo seja realizado. E a partir daí a gente vai definir também se vai precisar de algum custo, algum recurso. Muitas vezes a aplicação de um programa, de uma ação, ela precisa de algum recurso, por exemplo. Implantar um microsistema, implantar um processo de irrigação. A gente vai precisar custear isso, né, identificar o valor e tentar esses recursos por meio de parcerias mesmo, com empresas, com emenda parlamentar, com editais, né, que sem retorno, que a gente chama de fundo perdido, né, para tentar fazer com que esses processos ocorram. Tá? E aí a gente vai também identificar um status, né? Como é que com essas ações elas estão acontecendo? Já está em andamento, ainda não começou, está atrasado? E isso nós chamamos de planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico vai fazer parte da terceira etapa do programa, que nós vamos dar início agora a partir da segunda quinzena de junho e início de julho. Então, são os 20 empreendimentos que devem participar, por isso o planejamento deve ser feito de uma forma que possa atender a todos, né? Uma ação, por exemplo, de registro de CAF, a gente precisa fazer um mutirão com o pessoal da prefeitura, da Emater, para poder fazer esses cadastros. Então, a gente está buscando agora identificar quais são as ações que vão ser trabalhadas para que a gente possa colocar o plano em prática, tá? Em andamento. A partir disso, cada empreendimento vai receber um mapa estratégico. Isso aqui é um modelo de mapa estratégico que a gente deve entregar para cada empreendimento para que os associados, os cooperados possam entender qual é a missão do empreendimento, né? Por que esse empreendimento, essa união de vocês existe, né? Quais são os recursos que são necessários para colocar os processos em funcionamento, né? E a gente vai identificar esses processos para poder atingir o resultado. O resultado é a visão de futuro. Lembra que nós falamos anteriormente. É importante que a instituição tenha a visão de futuro. A gente estabelece um prazo de 5 anos para que as ações possam ocorrer. Portanto, amigos, a gente está trazendo esse retorno, né, para que todos tenham conhecimento do programa que está acontecendo, que não está parado. Nós já fizemos o atendimento presencial, mas nós estamos trabalhando aqui nos bastidores, como disse, para a gente colocar em prática essas ações. Tá? Eu queria agradecer muito a paciência de todos e dizer que nós estamos aqui à disposição para o que for necessário. Obrigado.